Já pensou se a gente pudesse colocar os pilotos de Fórmula 1 para acelerar carros idênticos, decidindo no braço? Como seriam as corridas? Quem terminaria o ano com o título? Parece impossível nos dias de hoje, mas isso já aconteceu e teve um brasileiro como campeão. É o que a gente vai te mostrar hoje no Primeiro Stint. Para você que gosta de automobilismo, seja muito bem-vindo a essa edição do Primeiro Stint, que vai te levar de volta ao automobilismo raiz, o melhor campeonato que já existiu, reunindo pilotos da Fórmula 1, grandes campeões do passado e estrelas em ascensão. Um pega tão legal que atraiu até a atenção de um Beatle. Para embarcar com a gente nessa viagem, já deixa aí o seu like, a sua inscrição e faça parte do Primeiro Stint, que traz sempre conteúdos semanais exclusivos sobre velocidade. Mas e aí, do que é que a gente está falando? Eu estou falando do BMW M1 Pro Car, campeonato monomarca disputado na preliminar das corridas de Fórmula 1 nas temporadas de 1979 e 1980, reunindo alguns dos maiores nomes do esporte, como Emerson Fittipaldi, Mario Andretti, James Hunt, Alan Jones e Nelson Piquet, só para a gente ficar aqui nos campeões mundiais. Essa história começou com a preparação de uma versão de corrida do M1, que a BMW queria levar para o World Sports Cars Championship, algo equivalente ao WEC de hoje, né, com as corridas de longa duração. Esse carro tinha motor traseiro central de 6 cilindros, 470 cavalos de potência e podia chegar a 311 km por hora. Fazia de 0 a 100 em 4.3 e o peso era de 1.000 kg, cerca de 300 kg a menos do que a versão de rua. Numa dessas parcerias muito loucas da indústria automotiva, o ajuste mecânico foi feito pela Lamborghini, responsável pelo Countach, que era a sensação da época entre os carros esportivos. Só que deu ruim nos planos da BMW porque a FIA mudou as regras do World Sports Car e recusou a homologação do M1, deixando a montadora lá com aquele abacaxi para descascar, né? Foi aí que o diretor esportivo da marca, o Jochen Nierspach, teve a ideia de propor um campeonato entre as grandes estrelas do automobilismo, justamente na preliminar das corridas de Fórmula 1, usando o BMW M1. Não precisa nem dizer que com os nomes que a gente citou aqui foi um baita de um sucesso, né? E embora os carros fossem idênticos, eles tinham preparadores diferentes. A BMW tinha a própria equipe dela, mas também participaram as equipes de Fórmula 1 B&S Fabrications, Ocella e até a velha Project 4 do Ron Dennis. Mais tarde, outros chefes de equipe entrariam na categoria como Helmut Marko, hoje consultor da Red Bull, e Peter Sauber. O primeiro ano, em 1979, acabou consagrando Niki Lauda como campeão, mas quem chamou a atenção foi um garoto brasileiro que começava a dar os primeiros passos na Fórmula 1, Nelson Piquet. A terceira etapa foi uma corrida extra-campeonato disputada em Donington Park, na Inglaterra, em homenagem ao Gunnar Nilsson, piloto de Fórmula 1 que havia morrido no ano anterior em função de um câncer. Era a primeira corrida efetiva do Nelson Piquet no campeonato, né? E ele simplesmente liderou de ponta a ponta. Essa prova foi um negócio especialíssimo, porque antes da corrida da Pro Car em si, teve uma exibição de carros clássicos, com a presença do George Harrison, guitarrista dos Beatles, que era um apaixonado por automobilismo e teve a chance de andar em um Lotus 18, que era do Stirling Moss. A gente achou uma entrevista do George nesse dia e traz agora para você. Dá só uma olhada aí. Yeah, it was really nice actually. I was a bit dubious about it being surrounded by all these masters. And yesterday in the rain, I had just to get familiar with the car, and I spun out a couple of times. So I was very, very nervous, and especially as John Watson was saying, well, you know, they may be supposed to go in formation, but no racing driver does that. They all will race. And as soon as he dropped the flag, it was like the Indianapolis 500. Well, from where I was sitting, it was great. You know, it was very nice. The car was a bit old, but then again, so am I. Ei, que simpatia o George Harrison, hein? Isso é que é um artista de verdade. Bom, falamos do Piquet, ele ganhou a corrida de Donington Park e também a prova seguinte, né, lá em Dijon, na França. No ano seguinte, em 1980, ele acabou não começando muito bem a temporada, mas ganhou as 3 últimas etapas em Spielberg, Zandvoort e Imola.
e acabou conquistando o título. Em 1981, a BMW decidiu focar no projeto da Fórmula 1 e deixou de promover o Pro Car, o que foi uma pena, mas uma decisão absolutamente compreensível. Nessa época também, o M1 já estava autorizado a competir no Mundial de Carros Esportivos, finalmente, e o Nelson Piquet venceu os 1000 km de Nürburgring ao lado do Hans Stuck. A parceria dele com a BMW, como você sabe, seria muito frutífera porque em 1983 ele conquistaria o bicampeonato mundial ao volante de um Brabham BMW. Apesar de alguns rumores, a Procar nunca mais voltou, embora esses carros tenham feito algumas exibições. Em 2008, fizeram a preliminar do GP da Alemanha, em Hockenheim, com uma vitória do Niki Lauda e outra do antigo promotor da categoria. E em 2016, andaram lá em Spielberg, na Áustria, também meio como um revival. E aí, curtiu? Quer mais uma historinha do Nelson Piquet? Então clica aqui no card para saber como foi o dia em que ele botou uma mulher pelada no grid de largada da Fórmula 3. E se você quiser saber mais também sobre corridas monomarca, tem uma muito boa do Ayrton Senna, hein? Lá em Nürburgring, andando de Mercedes, eu contei essa história nesse outro card que você acessa por aqui. Se você ainda estiver aí, deixa o seu like, a sua inscrição no canal e ajude o Primeiro Stint a continuar contando boas histórias do nosso automobilismo. It's a very good car. It's a very big engine. It's a very heavy car. It's do more or less the same time in Formula 3, but much quicker in the straight and slow in the corners. You have to drive smooth. You can, and you have more power than how say handling.